Minha nora marcou um almoço da família e não me avisou. Eu descobri pelo grupo, uma foto, e eu fora da mesa. Meu filho não disse nada. Eu fiquei em silêncio. Mas quando eu vi o detalhe na foto, eu fiz uma única coisa. Domingo à tarde tem um peso diferente quando se mora sozinha. A casa fica quieta demais. O único barulho era o da televisão ligada num programa de auditório qualquer, só para preencher o vazio, enquanto eu passava um café. Eram 3:30 da tarde quando meu celular vibrou no braço do sofá. 1, 2, 3 vezes seguidas. Aquele barulho de notificação em sequência que geralmente significa notícia ruim ou grupo de família animado. Peguei o aparelho, limpei a mão no avental e desbloqueei a tela. Era o grupo Família Unida. Aquele mesmo grupo que a minha nora, a Patrícia, criou logo depois que meu marido faleceu, dizendo que era para facilitar a comunicação e organizar nossos encontros. Eu abri a conversa e o que eu vi fez meu coração errar uma batida. Não era um texto, era uma foto. Na tela, carregou a imagem de uma mesa posta, daquelas de revista. Taças de cristal erguidas num brinde, uma travessa de assado no centro, garrafa de vinho aberta. E, em volta da mesa, todos eles. O meu filho Renato, sorrindo de um jeito que eu não via há meses. A Patrícia ao lado dele, com a mão pousada possessivamente no ombro do marido. E os meus 2 netos, o Lucas e a Bia, com os copos de suco levantados. Embaixo, a legenda curta e cruel. Domingo de paz. Almoço em família recarrega as energias. Eu li aquilo 1, 2, 3 vezes. Almoço em família. Eu olhei para o relógio na parede da minha cozinha. Eu moro a 12 minutos de carro da casa do Renato. 12 minutos. Se o trânsito estiver ruim, 15. Ninguém me ligou. Ninguém mandou uma mensagem avisando. Ninguém perguntou se eu queria ir. Eu estava ali, com a xícara de café na mão, olhando para a tela pequena, sentindo como se tivesse levado um tapa na cara. A exclusão dói, mas a exclusão pública, num grupo onde tem primos e tios distantes vendo tudo, ela humilha. Se você já sentiu na pele essa dor de ser deixada de lado por quem você criou com tanto amor, já se inscreve aqui no canal. A gente precisa falar sobre isso, sobre como recuperar o nosso lugar. Clica no botão de inscrever, porque essa história é para você. Minha primeira reação foi chorar. É o instinto de mãe, né? A gente se culpa. Será que eu falei algo errado? Será que estou chata? Mas aí eu respirei fundo. Sequei uma lágrima que escorria e olhei de novo para a foto. Dessa vez, não olhei com o coração de mãe ferida. Olhei com os olhos da dona Zilma, que trabalhou 30 anos em setor administrativo e sabe quando tem coisa fora do lugar. Eu dei zoom na imagem. Fui passando o dedo na tela, ampliando os detalhes. O sorriso do Renato parecia tenso, agora que eu via de perto. Os olhos dele não sorriam. Mas o que me chamou a atenção não foi o rosto dele. Foi o canto esquerdo da mesa. Ali, empurrado displicentemente para o lado, quase escondido atrás de uma garrafa de refrigerante e de uma pasta azul marinho fechada, tinha algo que não combina com o almoço de domingo. Não combina com assado, nem com vinho, nem com família reunida. Era um envelope pardo, grande, daqueles oficiais, grossos. Eu ampliei o máximo que a tela do celular permitia, até a imagem começar a ficar pixelada. Mas deu para ver. Tinha uma etiqueta branca colada no canto do envelope. Uma etiqueta com código de barras e um carimbo azul. Eu conheço aquele tipo de etiqueta. É etiqueta de cartório. E logo abaixo do código de barras, consegui ler uma palavra, cortada pela metade, mas legível. Registro. Um frio subiu pela minha espinha, mais gelado que a solidão daquela tarde. Por que meu filho e minha nora teriam um envelope de cartório com protocolo de registro em cima da mesa de um almoço de domingo? Cartório não abre domingo. Aquilo não chegou pelo correio hoje. Aquilo estava sendo discutido ali. Aquele almoço não era uma festa, era uma reunião. E a pauta da reunião exigia documentos oficiais, assinaturas e o mais importante de tudo, a minha ausência. Eles não esqueceram de me convidar. Eles precisavam que eu não estivesse lá.
Eu fiquei encarando aquele envelope pardo na tela do celular. Minha intuição gritou que aquilo não era coisa boa. Mas eu não podia imaginar que, dentro daquele envelope, estava o começo do fim da vida que eu conhecia. O que um envelope de cartório faz na mesa de um almoço casual, de onde a própria mãe foi excluída? Eu continuei sentada no sofá, com o celular na mão, esperando a tela acender a qualquer momento. Sabe aquela esperança boba que a gente tem? Eu pensava. Daqui a pouco o Renato vai mandar uma mensagem. Vai dizer que foi de última hora, que a Patrícia se atrapalhou, que sentiram minha falta. A gente inventa desculpas para os outros não precisarem se explicar. Coração de mãe é bicho besta mesmo, sempre tentando limpar a barra do filho. Mas o tempo foi passando. O sol começou a baixar e a luz da sala mudou de cor, ficando aquele alaranjado triste de fim de domingo. 1 hora se passou. Depois 2. O grupo da família ficou em silêncio depois daquela foto. Ninguém comentou nada. Nenhum emoji de palminhas da tia Célia, que comenta em tudo. Parecia que todo mundo sabia que aquela foto tinha algo de errado, algo de proibido. Eu abri o teclado do WhatsApp. Comecei a digitar. Filho, vi que vocês estão almoçando. Parei. Apaguei. Parecia cobrança. Escrevi de novo. Tudo bem por aí? Aconteceu alguma coisa? Apaguei também. Não queria dar o braço a torcer. Não queria parecer a velha carente mendigando atenção. Mas o silêncio estava me sufocando. Decidi ligar. Respirei fundo 3 vezes para a voz não tremer, para parecer que eu estava ligando só para contar uma novidade, e apertei o botão verde. Chamou 1 vez, chamou 2. Na terceira, ele atendeu. Mas não foi aquele "Oi, mãe", alegre de antigamente. "Oi, mãe". A voz dele estava baixa, rápida, seca. Parecia que ele estava falando escondido. "Oi, meu filho. Tudo bem? Vi a foto de vocês, achei tão bonita a mesa." Eu tentei ser simpática, mas minha garganta deu um nó. "É, mãe, pois é. A gente resolveu fazer um negócio rápido aqui." Negócio rápido. Aquilo doeu. Mas antes que eu pudesse perguntar por que eu não cabia nesse negócio rápido, ouvi a voz dela ao fundo. A voz da Patrícia. Não deu para entender as palavras exatas, mas o tom era de comando. Era algo firme, impaciente. Como quem diz, desliga logo isso. Renato hesitou na linha. Ouvi o barulho de papel sendo arrastado. Papel. "Mãe, eu tô meio ocupado agora. A gente tá resolvendo umas pendências aqui. Depois eu te ligo, tá? Beijo." E desligou, sem esperar minha resposta, sem "te amo", sem "fica com Deus". A tela ficou preta e o tututu ficou ecoando na minha cabeça. Fiquei olhando para o aparelho, atordoada. Meu filho nunca foi de desligar na minha cara. Ou será que foi e eu não percebia? Foi aí que eu fiz algo que a gente quase nunca faz. Abri o histórico de chamadas do celular. Sabe quando você acha que falou com a pessoa semana passada, mas o tempo te engana? Eu fui rolando a tela para baixo, procurando o nome Renato Filho. Hoje, chamada efetuada, 0045 min. Ontem, nada. Anteontem, nada. Semana passada, nada. Eu tive que descer muito a tela. A última vez que o Renato me ligou por vontade própria, sem ser para responder uma pergunta minha, foi há 23 dias. 23 dias. Eu senti um aperto no peito que não era só mágoa, era medo. Aquele afastamento não começou hoje com o almoço. Aquele almoço era só a cereja do bolo. Eu estava sendo isolada aos poucos, metodicamente, e não tinha percebido. Minha cabeça começou a trabalhar rápido, juntando as peças soltas. Lembrei de uma conversa rápida com a Patrícia no portão, umas 3 semanas atrás, quando ela passou lá em casa sozinha para pegar uma Tupperware que eu tinha esquecido com eles. Eu perguntei do Renato e ela disse, com aquela cara de preocupação ensaiada: "Ai, dona Zilma, o Renato anda tão estressado. O senhor sabe como é, muita pressão com essas coisas do banco." Na hora eu aceitei. Coisas do banco. Estresse, vida moderna.
Mas agora, olhando para aquele histórico de chamadas vazio e lembrando do envelope de cartório na mesa, a ficha caiu. O Renato trabalha com logística numa transportadora. Ele mexe com caminhão, com rota, com planilha de carga. Ele odeia banco. Ele nunca cuidou das finanças da casa. Quem fazia isso era meu falecido marido, e depois eu. Que coisas do banco são essas que deixam meu filho ocupado há quase um mês, a ponto de não falar com a mãe, mas que exigem um almoço de domingo com documentos de cartório na mesa? A resposta estava na minha cara, mas eu precisava de mais uma prova. E eu sabia onde procurar a primeira ponta desse novelo embaraçado. Se o Renato estava resolvendo coisas do banco, por que o envelope na foto era de um cartório de notas? A noite caiu e o sono não veio. Fiquei revirando na cama, com o lençol já todo embolado nos pés. Sabe quando a intuição fica martelando na cabeça da gente, feito uma goteira pingando num balde de metal? Plec, plec, plec. Eu não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. O envelope, a etiqueta. Levantei, acendi a luz do abajur e peguei o celular de novo. Meus olhos já estavam ardendo, mas eu precisava ter certeza. Abri a foto, ampliei o canto esquerdo mais uma vez. A qualidade não era de cinema, mas com o brilho da tela no máximo e o quarto escuro, consegui distinguir o brasão no carimbo. E logo abaixo, umas letras miúdas que meu cérebro completou, porque já conhecia o desenho. Cartório do Segundo Ofício de Notas. Meu estômago gelou. Eu conhecia aquele carimbo. Eu conhecia aquele cartório. Fica no centro da cidade, numa rua chata de estacionar. Fechei os olhos e minha memória viajou no tempo. Voltei 8 anos, 2016. O ano em que meu marido, o Alberto, ficou de cama. Foi uma época terrível. Hospital, médico, farmácia, fralda geriátrica. Eu não tinha cabeça para nada, só para cuidar dele. E a burocracia não para porque a gente está sofrendo, né? Conta de banco trava, INSS pede prova de vida, precisa renovar a assinatura de não sei o quê. Lembrei da cena exata. Eu, exausta, sentada na sala de espera desse mesmo segundo ofício, com o Renato ao meu lado. Ele segurava minha mão e dizia: "Mãe, deixa que eu resolvo a papelada. O pai precisa da senhora lá. Faz uma procuração para mim que eu cuido de tudo no banco e nos órgãos públicos." Parecia um alívio, parecia amor. Eu assinei, uma procuração pública, e como eu confiava cegamente no meu único filho, eu não li as letras miúdas. Eu dei a ele amplos poderes, poderes para movimentar contas, para representar em repartições, para assinar por mim. O Alberto morreu 6 meses depois. A vida seguiu. O luto passou. E aquela procuração? Eu levantei da cama num pulo, calçando o chinelo de qualquer jeito. Corri para o escritório, que na verdade é o quarto de hóspedes onde guardo a bagunça. Abri a gaveta da cômoda, aquela onde a gente guarda documento importante. Tem de tudo: certidão de nascimento, escritura da casa, comprovante de vacina do cachorro que já morreu. Comecei a jogar tudo para cima. Pasta azul, pasta amarela, envelope branco. Minhas mãos tremiam. Eu precisava achar a minha via daquela procuração. Eu precisava ler o que eu tinha autorizado o Renato a fazer. Eu precisava saber se tinha prazo de validade. Revirei a gaveta inteira. O chão ficou forrado de papel. Nada. A escritura do apartamento estava lá, graças a Deus. Mas a procuração sumiu. No fundo da gaveta, preso num clipe enferrujado, achei apenas um rascunho. Uma folha de caderno amarelada com a minha letra de 2016. Levar RG e CPF para o Renato. Procuração cartório, segundo ofício. Plenos poderes. Eu caí sentada na cadeira. Eu nunca revoguei aquele documento. Eu esqueci que ele existia. Para mim, ele tinha morrido junto com a necessidade da época. Mas documento de cartório não morre se a gente não matar. Ele fica lá, dormindo. E se alguém acordou ele? Olhei para a folha de rascunho na minha mão. Plenos poderes.
Se aquela procuração ainda estivesse valendo, e se o envelope na mesa do almoço fosse o que eu estava pensando, o Renato não precisava me pedir nada. Ele já tinha a minha assinatura no bolso dele há 8 anos. Mas a pergunta que me assombrava agora não era sobre o passado, era sobre o presente. Se a procuração ainda vale, o que exatamente meu filho pode tirar de mim sem eu nem ficar sabendo? Na segunda-feira, eu estava na porta do cartório antes mesmo do segurança destrancar o vidro. Sabe quando a gente tem uma missão e o corpo nem obedece mais ao cansaço? Eu não tinha dormido nada, mas estava ali, de banho tomado, bolsa firme embaixo do braço e o coração batendo na garganta. O cheiro de cartório é uma coisa que me dá arrepio. Aquele cheiro de papel velho misturado com produto de limpeza forte e ar-condicionado gelado demais. Peguei minha senha, atendimento geral, e sentei naquelas cadeiras de metal que parecem feitas para a gente não ficar confortável mesmo. Fiquei olhando o painel eletrônico, torcendo as mãos. Plim. Senha 004. Era a minha. Caminhei até o balcão. A atendente era uma moça nova, com cara de quem também preferia estar em outro lugar numa segunda de manhã. Entreguei meu RG e aquele rascunho amassado de 2016. Bom dia, minha filha. Eu preciso de uma certidão atualizada dessa procuração aqui. Eu preciso saber se ela ainda está valendo ou se foi cancelada. Minha voz saiu trêmula, por mais que eu tentasse segurar. A moça pegou o papel, digitou algo no computador e ficou olhando para a tela. O silêncio durou uma eternidade. Eu ouvia o barulho das teclas, tec, tec, tec. E a cada tec, eu imaginava o Renato assinando meu nome, vendendo minha casa, fazendo dívida. Paranoia de mãe? Talvez. Mas o envelope na foto não mentia. De repente, a moça parou de digitar. Ela franziu a testa. Aproximou o rosto do monitor, como se tivesse lido algo estranho. Depois, olhou para mim. Aquele olhar. Um olhar que misturava pena com curiosidade burocrática. Dona Zilma, a procuração está vigente, sim. Nunca foi revogada. Ela fez uma pausa. Na verdade, consta aqui no sistema que foi solicitada uma certidão dela há menos de 30 dias. E houve um reconhecimento de sinal público semana passada. Eu gelei. O chão do cartório sumiu debaixo dos meus pés. Sinal público? Perguntei, sentindo minha pressão baixar. O que isso significa? Significa que ela foi usada em outro cartório, senhora. Provavelmente para lavrar uma escritura ou algum contrato oficial em outra região. O cartório de lá consultou a gente para ver se a assinatura do seu filho valia. Senti uma tontura. Apoiei a mão no balcão de vidro frio. Então era verdade. Não era coisa do banco. Não era estresse. Era uso. Meu filho estava usando minha assinatura enquanto eu estava em casa vendo televisão. Você consegue ver onde foi isso? Para que foi usado? Eu quase implorei. A moça balançou a cabeça negativamente. O sistema não diz o conteúdo, dona Zilma. Só diz quem consultou. Foi o cartório de registro de imóveis da primeira zona. Ela baixou o tom de voz, como se me contasse um segredo. Geralmente isso acontece em transferência de propriedade. Transferência de propriedade. As palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. A moça imprimiu um papel, o comprovante da minha solicitação, e me entregou junto com uma guia para pagar no caixa. Eu peguei o papel, mas meus olhos focaram numa anotação que ela fez à caneta no canto, talvez com pena da minha palidez. Imóvel situado no setor sul. Eu só tenho um imóvel no setor sul. É o apartamento 302 do edifício Bandeirantes. O apartamento que eu comprei com o dinheiro da herança do meu pai, 30 anos atrás. O apartamento onde o Renato mora com a Patrícia e as crianças de favor, porque eu deixei ele ficar lá para economizar aluguel quando casou. O apartamento que no papel ainda é meu. Saí do cartório cambaleando para a calçada ensolarada, com o barulho do trânsito ferindo meus ouvidos. O envelope na mesa do almoço, a etiqueta de registro, a procuração velha, o imóvel no setor sul.
Tudo se encaixou num desenho horrível. Eles não estavam apenas me excluindo da família. Eles estavam usando a minha ausência e a minha assinatura antiga para passar o apartamento onde moram para o nome deles, de graça, escondido e legalmente. Mas se o apartamento é meu e eu estou viva, como eles pretendem fazer essa transferência sem eu ir lá assinar a escritura? Foi aí que me lembrei de um detalhe na procuração que a atendente não mencionou, mas que mudava tudo. Eu peguei um táxi dali mesmo. Não quis esperar ônibus. Cada minuto parecia contar. O motorista falava sobre o calor, sobre futebol, mas eu só ouvia o zumbido da minha pressão arterial nos ouvidos. Setor Sul. Cartório de Registro de Imóveis da primeira circunscrição. Cheguei lá, suando frio. Esse cartório é diferente do outro. É mais solene, mais silencioso. É onde as casas têm dono de verdade. Peguei outra senha. Fiquei em pé, encostada numa pilastra, porque sentar parecia aceitar a derrota. Quando chamaram meu número, fui direto ao ponto. Quero ver a matrícula do apartamento 302 do edifício Bandeirantes. Sou a proprietária, Zilma Maria dos Santos. O atendente, um rapaz sério de óculos, digitou os dados. Ele parou, olhou para a tela, depois olhou para mim. Dona Zilma, a senhora tem sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista. Como assim? A matrícula está bloqueada para análise. Tem um protocolo de registro em andamento. Uma escritura pública de compra e venda entrou aqui na semana passada. Senti minhas pernas tremerem. Compra e venda? Eu não vendi nada. Aqui consta que a vendedora é a senhora, representada por Renato Santos. Ele conferiu o nome na tela. Seu procurador. E os compradores são Renato Santos e Patrícia Lima Santos. Eu tive que segurar na borda do balcão para não cair. Eles não estavam apenas transferindo. Eles estavam simulando uma venda. O Renato estava usando a minha assinatura, via procuração, para vender o meu apartamento para ele mesmo e para a mulher dele. E conhecendo meu filho, o valor dessa venda devia ser irrisório, só para pagar menos imposto, e eu nunca veria a cor desse dinheiro. Eu quero ver o documento. Agora! Minha voz saiu num sussurro rouco, mas firme. O rapaz imprimiu uma cópia da prenotação, que é o resumo do que está acontecendo, e me entregou. Meus olhos correram pelas linhas cheias de termos jurídicos. Transmitente, adquirente, outorgante. Mas duas coisas pularam na minha cara como se estivessem em neon piscante. A primeira foi no campo endereço para notificações da vendedora. Em vez do meu endereço, da minha casa onde moro há 30 anos, estava lá, Rua das Acácias, 45, Casa 2. O endereço da Patrícia. Foi um soco no estômago, por isso eu não sabia de nada. Qualquer carta do cartório perguntando: Dona Zilma, a senhora confirma essa venda? Foi direto para a caixa de correio dela. Ela interceptou tudo. O silêncio deles, o afastamento, o almoço de família sem mim. Era tudo para ganhar tempo, enquanto a papelada corria sem eu saber. A segunda coisa foi o nome da Patrícia na lista de compradores. Moço. Eu apontei o dedo trêmulo para o papel. A procuração que eu dei para o meu filho em 2016, ela dava poderes para ele resolver coisas minhas. Ela não dava poder para ele passar bens para a esposa dele. Isso pode? O atendente ajeitou os óculos e baixou o tom de voz, olhando para os lados. Olha, senhora, isso é o que a gente chama de conflito de interesses. O oficial do cartório ainda não analisou a fundo, por isso está no prazo. Mas se a procuração não for específica para doação ou venda para cônjuge, isso aqui é contestável. Mas a senhora tem que agir rápido. Quanto tempo? Perguntei. O prazo de impugnação vence em 15 dias corridos. Se a senhora não entrar com um requerimento bloqueando isso ou revogando os poderes, o registro é efetivado. E depois que registra, Dona Zilma, para reverter só na justiça, e leva anos. O apartamento passa a ser deles. 15 dias.
2 semanas. Era esse o tempo que eu tinha para impedir que o teto que eu garanti para a minha velhice fosse roubado pelo filho que eu carreguei no ventre. Saí do cartório com aquela folha de papel apertada contra o peito como se fosse um escudo. Eu estava tonta, enjoada. Mas no meio do pânico, uma clareza fria começou a surgir. Eles achavam que eu estava em casa vendo novela. Achavam que eu era a velhinha inofensiva que esquece as coisas. Mas eles cometeram um erro. A ganância da Patrícia em colocar o nome dela na escritura abriu uma brecha. A procuração era para o Renato, não para o casal. E se a Patrícia controlava até o endereço para onde iam minhas cartas, o que mais ela tinha desviado da minha vida sem eu perceber? Voltei para casa e sentei na mesa da cozinha, espalhando os papéis do cartório como se fosse um jogo de paciência que não dava pé. Aquele endereço errado na matrícula não saía da minha cabeça. Rua das Acácias, 45. A casa deles. Foi aí que a ficha caiu. Não foi um erro do cartório. Foi um erro calculado. Comecei a puxar pela memória. A Patrícia nunca foi grosseira. Pelo contrário, ela sempre foi eficiente. Sabe aquela nora que toma a frente de tudo? Deixa que eu marco o médico, sogra. Deixa que eu vejo o preço do gás. Me dá aqui que eu resolvo. Eu achava que era carinho. Eu me gabava para as vizinhas. Minha nora é um anjo, cuida de tudo para mim. Que tola eu fui. Ela não estava cuidando. Ela estava assumindo o controle. Lembrei de um dia específico, uns 6 meses atrás. Estávamos na farmácia comprando meus remédios de pressão. A Patrícia, muito prestativa, disse: Dona Zilma, a senhora está pagando caro. Me dá seu CPF que eu faço o cadastro no programa de fidelidade da rede. O desconto é maior. Eu dei. Achei ótimo economizar R$ 30. Levantei da mesa e fui até a bolsa onde guardo as receitas médicas. Tateei o fundo até achar o cartãozinho de plástico vermelho da farmácia que ela me entregou naquele dia. Virei o cartão. Tinha um QR Code para atualizar dados. Apontei a câmera do celular. O site abriu. E lá estava, cliente, Zilma Maria dos Santos, endereço de entrega, correspondência, Rua das Acácias, 45, telefone de contato, 11 9. O número da Patrícia. Senti um gosto amargo na boca. Não era só no cartório, na farmácia, no mercado, em qualquer lugar que pedisse um cadastro, ela colocava os dados dela. Por quê? Para monitorar. Se eu comprasse um remédio diferente, ela saberia. Se chegasse uma carta de cobrança, ela veria antes. Ela foi cercando a minha vida digital e física, trocando meu endereço pelo dela, pedacinho por pedacinho, como quem constrói uma cerca em volta de um bicho sem ele perceber. Olhei para o calendário na parede da cozinha. O almoço surpresa de domingo. A data brilhava ali. Fiz as contas. O cartório disse que a notificação foi emitida há 10 dias. O prazo para eu reclamar vencia exatamente na semana do almoço. O almoço não foi para celebrar a família. Foi uma cortina de fumaça. Eles marcaram aquele encontro, postaram aquela foto feliz, justamente nos dias críticos em que, se eu recebesse a carta do cartório, que foi para a casa dela, eu poderia ter reagido. Eles queriam garantir que eu estivesse feliz e calma, e principalmente longe da minha caixa de correio real, enquanto o prazo corria. A Patrícia não é uma vilã de novela que grita e faz escândalo. Ela é pior. Ela é metódica. Ela usa a burocracia, a ajuda e a organização como armas. Mas se ela teve o trabalho de mudar meu endereço na farmácia e no cartório para interceptar correspondência, o buraco era mais embaixo. O apartamento e os remédios eram só a ponta do iceberg. Se a Patrícia controla o que chega na minha caixa de correio, o que mais ela já desviou e eu nem imagino. Eu precisava ver com meus próprios olhos, mas não podia tocar o interfone do 302. Se o Renato ou a Patrícia estivessem em casa, eu teria que confrontá-los antes da hora, e eu ainda não tinha todas as armas na mão. Então,
Fiz o que qualquer mulher precavida faria. Toquei no 101. Dona Neuza. A síndica eterna do prédio, mesmo quando não está no cargo. Aquela vizinha que sabe a hora que o caminhão do lixo passa e a hora que cada morador chega do trabalho. Ela me recebeu com aquele café forte de fim de tarde e um abraço apertado. Menina, que sumiço! Achei que você tinha mudado de estado, Neuza disse, servindo uma xícara. Mas a sua nora, a Patrícia, essa não sai daqui, hein? Eu segurei a xícara no ar, paralisada. Como assim, Neuza? Eles moram aqui, é normal ela entrar e sair. Não, Zilminha, não tô falando do dia a dia. Tô falando das visitas dela na hora do almoço, quando o Renato tá trabalhando. Ela vem, fica lá na portaria mexendo em papelada com o Severino, sobe com pasta, desce com pasta. Ela me disse outro dia que estava uma correria para resolver o problema do financiamento do seu apartamento. O café quase entalou na minha garganta. Financiamento? Repeti, tentando não demonstrar o pânico. Ela disse que o banco estava cobrando uns resíduos antigos que, se não resolvesse, ia a leilão. Menina esforçada ela, viu? Disse que não queria te preocupar porque você já tem idade. Eu coloquei a xícara na mesa com cuidado para não quebrar, porque minha mão tremia de raiva. Eu quitei aquele apartamento há 15 anos. Tenho a carta de quitação guardada na mesma gaveta onde não achei a procuração. Não existe resíduo. Não existe dívida. A mentira da Patrícia tinha pernas curtas, mas era audaciosa. Ela estava inventando uma crise financeira para justificar a movimentação de papéis no condomínio sem levantar suspeitas dos vizinhos. Neuza. Eu forcei um sorriso amarelo. Eu preciso ver uma coisa na portaria. Você desce comigo? Descemos. O porteiro da tarde, seu Cláudio, me deixou olhar o livro de protocolo de correspondências. É aquele caderno grosso, de capa preta, onde o porteiro anota tudo que chega registrado e quem pegou. Comecei a folhear as páginas do último mês. Dia 05, correspondência bancária, retirado por Patrícia, apto 302. Dia 12, cartório, primeiro ofício, retirado por Patrícia, apto 302. Dia 18, prefeitura, IPTU, retirado por Patrícia, apto 302. Mas o que me fez gelar foi a assinatura dela. Ao lado do nome, em letras miúdas, ela não assinava apenas Patrícia Lima. Ela escreveu em várias linhas: Patrícia L. Santos, repreneur legal. Representante legal. Ela estava se passando por minha representante oficial perante o condomínio para confiscar documentos que vinham em meu nome, endereçados ao meu imóvel. Seu Cláudio, perguntei, apontando para uma linha específica. Essa carta aqui do dia 20. Receita Federal. A Patrícia levou também? Levou, dona Zilma. Ela disse que era para a senhora não ter que vir buscar. Falou que era urgente. Coisa de malha fina, sabe? Eu senti um enjoo forte. Receita Federal. Malha fina. Se a Patrícia estava interceptando notificações da Receita endereçadas a mim, no imóvel que é meu, o problema não era só a casa. Ela podia estar mexendo na minha declaração de imposto de renda, ou pior, sonegando informações em meu nome, usando aquela maldita procuração. Agradeci ao porteiro e à Neuza, dizendo que estava tudo resolvido. Saí do prédio com o barulho da rua parecendo abafado. A Patrícia não estava só roubando meu apartamento. Ela estava construindo um muro de mentiras burocráticas ao meu redor, interceptando avisos de perigo, multas e intimações. Eu estava cega e surda dentro do meu próprio patrimônio. Mas a mentira sobre o financiamento e a assinatura no livro do porteiro me deram uma ideia. Se ela achava que eu estava velha e confusa, talvez fosse a hora de dar a ela exatamente o que ela queria ver, para que ela baixasse a guarda de vez. Só que, para isso, eu precisaria engolir meu orgulho e fazer o papel mais difícil da minha vida. Domingo chegou de novo. Dessa vez, eu não esperei o convite que não viria. Acordei cedo, bati um bolo de laranja que o Renato adorava quando era criança, aquele com a calda açucarada por cima, e vesti minha melhor roupa.
Se eles queriam me excluir, eu ia me incluir à força. Eu precisava ver a dinâmica da casa por dentro. Toquei a campainha da casa deles, que, ironicamente, tem a escritura no meu nome, mas a placa na porta diz Família Santos, como se fosse propriedade exclusiva deles. Ao meio-dia em ponto. Quem abriu foi a Patrícia. O sorriso dela, que estava preparado para alguma visita, congelou quando me viu. Durou meio segundo, mas eu vi a raiva nos olhos dela antes da máscara social cair de volta. Ah! Dona Zilma! Ela falou alto demais, para quem estava lá dentro ouvir. Que surpresa! A senhora não avisou no grupo que vinha. A gente nem contou com o seu prato. Não precisa se preocupar, minha filha. Eu trouxe a sobremesa e como pouco. O importante é estar junto. Entrei sem pedir licença, com o bolo na mão. O clima na sala era pesado. O Renato estava no sofá, fingindo ler alguma coisa no celular para não me encarar. Os meninos, meus netos, mal tiraram os olhos da televisão. Oi, vó, disseram sem emoção. O veneno da Patrícia já tinha chegado neles. Durante o almoço, entendi a estratégia. Não era só me isolar fisicamente, era me destruir moralmente. A cada frase que eu dizia, a Patrícia distorcia. O trânsito estava ótimo para vir, eu comentei. Nossa, sogra, mas hoje é domingo, não tem trânsito. A senhora deve estar confundindo com dia de semana de novo. A memória está falhando, né? Ela disse isso com um tom de pena, olhando significativamente para o Renato. Depois, quando perguntei do trabalho do Renato, Mãe, eu já te falei que mudei de setor mês passado. Ele respondeu impaciente. Viu, Renato? Patrícia interveio, servindo mais arroz para ele. Eu te falei que ela não está retendo informação. A gente explica, e a dona Zilma esquece. Deve ser a idade chegando com força. Eu engoli seco. Eu lembrava perfeitamente. Ele nunca tinha me contado da mudança de setor. Mas ali, naquela mesa, 2 contra 1, a minha verdade parecia loucura. Eles estavam construindo uma narrativa ao vivo, a de que a vovó está gagá. Se eu me irritasse, confirmava que estava desequilibrada. Se eu ficasse quieta, confirmava que estava perdida. Senti um nó na garganta, mas mantive a postura. Preciso de um copo d'água, disse, levantando da mesa para fugir daquele teatro por 1 minuto. Fui até a cozinha. A casa estava impecável, fria. Enquanto eu enchia o copo no filtro, meus olhos bateram na porta da geladeira. Aquele mural clássico de família, ímãs de viagem, desenho das crianças, lista de compras e um post-it amarelo, colado bem no alto, longe do alcance das crianças. Minha visão de perto é boa. A letra da Patrícia, redonda e organizada, dizia: Terça, 14 horas, Dr. Fábio, psiquiatra, levar DOCSP, avaliação de capacidade. Parei com o copo na metade do caminho. Avaliação de capacidade? O meu coração disparou de um jeito que achei que fosse ter um troço ali mesmo. Não era uma consulta de rotina para eles. Ninguém escreve capacidade num lembrete de médico comum. Aquilo é termo jurídico. Termo de quem quer provar que alguém não pode responder por si. Saquei o celular do bolso do avental com a mão trêmula. Olhei para a porta da cozinha para garantir que ninguém vinha. Tirei uma foto rápida do bilhete. A imagem ficou tremida, mas legível. Voltei para a sala com as pernas bambas. A Patrícia sorria, cortando o assado. O Renato continuava de cabeça baixa. Eles não queriam só o apartamento. Eles não queriam só o dinheiro. A estratégia de me pintar como confusa e esquecida tinha um objetivo final muito mais sombrio. Eles estavam preparando o terreno para me interditar. Se eu fosse declarada incapaz, a procuração velha nem precisaria mais ser usada escondida. A Patrícia, como esposa do meu filho, que seria meu curador, teria controle total sobre tudo o que eu tenho, sobre onde eu moro e até sobre o ar que eu respiro. Eu precisava sair dali. Precisava descobrir quem era esse Dr. Fábio e o que eles já tinham contado para ele sobre mim. Saí da casa deles com a desculpa de uma dor de cabeça súbita. O bolo de laranja ficou lá, no centro da mesa,
como um monumento à minha ingenuidade. Dirigi até em casa com as mãos suando no volante, repetindo mentalmente aquele nome: Dr. Fábio. Dr. Fábio. Assim que entrei no meu apartamento, não tirei nem o sapato. Fui direto para o computador antigo que fica na sala. O Windows demorou uma eternidade para ligar, girando aquela bolinha azul que parecia zombar da minha pressa. Finalmente, o navegador abriu. Digitei na barra de busca: Dr. Fábio Psiquiatra, Setor Sul. O Google devolveu 3 resultados. O primeiro era um consultório pediátrico, o segundo, uma clínica de reabilitação. O terceiro fez meu sangue gelar. Dr. Fábio S. Mendes, Psiquiatria Geriátrica e Forense. Descrição: especialista em transtornos demenciais, Alzheimer e avaliação de capacidade civil para fins de interdição e curatela. Interdição. A palavra brilhou na tela branca, ferindo meus olhos. Cliquei no site. Era uma página sóbria, cores cinza e azul. Tinha artigos com títulos como Quando é hora de assumir o controle financeiro dos pais idosos e sinais de incapacidade civil na terceira idade. Eu li aquilo sentindo o estômago revirar. Não era um médico para tratar depressão ou ansiedade. Era um perito. Um médico contratado para atestar que uma pessoa não tem mais juízo para assinar cheques, vender imóveis ou revogar procurações. Tudo se encaixou com uma clareza violenta. A estratégia da Patrícia era perfeita. 1. Usar a procuração velha para passar o apartamento para o nome deles. 2. Se eu descobrisse e tentasse anular, eles já teriam um laudo médico dizendo que eu estava confusa, esquecida e paranoica. 3. O juiz olharia o laudo do doutor. Fábio ouviria os relatos tristes da família sobre como eu esquecia as coisas nos almoços, o teatro que eles fizeram hoje, e daria a curatela para o Renato. Eles não queriam apenas roubar meu patrimônio. Eles queriam me anular como cidadã. Se eles conseguissem essa interdição, minha assinatura não valeria mais nada. Minha palavra não valeria nada. Eu viraria uma criança tutelada por quem estava me roubando. Rolei a página até o fim, buscando o endereço. Fica a 3 quadras da casa da Patrícia. Claro, prático para eles me levarem numa visita rápida, sem eu desconfiar. Mas foi no rodapé do site que encontrei a brecha que eu precisava. Havia um botão verde piscando. Agendamento online e consulta de horários. Meu dedo pairou sobre o mouse. Se a Patrícia já tinha marcado a consulta para mim, o sistema provavelmente bloquearia um novo agendamento com meu CPF. Ou eu conseguiria ver a agenda lotada no nome dela. Mas eu não podia usar meus dados reais para testar ou alertaria o sistema deles. Decidi fazer diferente. Anotei o e-mail de contato do consultório. Atendimento e clínica derfabio.com.br. Eu não ia hackear nada. Eu ia usar a própria arma da Patrícia contra ela, a organização excessiva. Se ela marcou essa avaliação, ela precisa levar meus documentos. E para levar meus documentos, ela precisa que eu esteja lá, ou precisa de um laudo prévio. A pergunta que martelava na minha cabeça agora não era se eles iam fazer isso, mas quando. O post-it dizia, terça, 14 era. Era depois de amanhã. Eu tinha menos de 48 horas antes de ser arrastada para uma sala fria e ter minha sanidade julgada por um estranho pago pela minha nora. Eu precisava agir. Mas não podia fazer escândalo. Se eu gritasse, confirmava a loucura. Eu tinha que ser mais fria que a Patrícia. Foi aí que decidi. Se eles querem uma velha confusa, é exatamente isso que eles vão ter. Mas do jeito que eu ensaiar. Naquela noite, eu tomei uma decisão que exigiu cada gota de sangue frio que eu tinha no corpo. Em vez de ligar gritando, em vez de mandar textão no WhatsApp, eu fiz o oposto. Eu vesti a carapuça que a Patrícia costurou para mim. Peguei o celular e mandei um áudio no grupo da família com a voz embargada, fingindo estar perdida. Patrícia, minha filha, que horas mesmo é o almoço amanhã? Eu tô aqui arrumada esperando vocês, mas ninguém chegou. Acho que anotei o dia errado de novo.
Era domingo à noite. Não tinha almoço amanhã, que seria segunda. A resposta veio em 30 segundos. Patrícia digitou: Ai, dona Zilma, a senhora está confundindo tudo. Amanhã é dia de trabalho. Fica tranquila, descansa aí. Eu imaginei o sorriso dela do outro lado da tela. Ela devia estar mostrando o áudio para o Renato e dizendo: Viu? Ela tá pirando. O psiquiatra vai adorar ouvir isso na terça. Eu dei a ela a confirmação que ela precisava para relaxar. Se ela achasse que eu estava entregue à demência, ela pararia de vigiar meus passos por um dia. E eu só precisava de um dia. Segunda-feira de manhã, enquanto Patrícia achava que eu estava em casa, descansando, eu estava sentada na frente da doutora Cláudia, uma advogada especialista em direito de família que a Neuza, minha vizinha síndica, indicou como um tubarão de saias. Coloquei tudo na mesa: a certidão da procuração velha, a matrícula com a venda bloqueada, a foto do bilhete do psiquiatra. A doutora Cláudia ajeitou os óculos e leu os papéis em silêncio. Quando terminou, ela me olhou com um respeito que eu não via há tempos. Dona Zilma, a senhora agiu na hora certa. O plano deles é clássico: alienação patrimonial seguida de interdição. Se eles conseguirem a curatela na terça, essa venda fraudulenta passa a ser gestão de patrimônio. O que eu faço, doutora? Mato eles? Brinquei, mas sem rir. Pior. A senhora vai usar a burocracia. Vamos revogar essa procuração agora. Fomos juntas ao cartório mais próximo. Não precisei ir no mesmo onde fiz a procuração em 2016. Em qualquer cartório de notas você faz uma escritura pública de revogação. É um documento poderoso. É o basta oficial. Quando o tabelião bateu o carimbo na folha timbrada, senti um peso de 1 tonelada sair das minhas costas. Objeto: revogação total de poderes outorgados a Renato Santos. Data: hoje. A partir daquele segundo, qualquer coisa que o Renato assinasse em meu nome não era mais representação. Era crime de falsidade ideológica. Era estelionato. Saímos de lá com a via original na minha mão. Mas a doutora Cláudia me puxou para um canto na calçada. Zilma, a revogação para o futuro. Mas e o que já foi feito? A tentativa de passar a escritura na semana passada? A gente anula, não é? Sim, a gente anula. Mas se a senhora quiser tirar a Patrícia da sua vida e garantir que eles não tentem de novo alegando erro honesto, a gente precisa de mais. O Renato pode dizer que achou que a procuração ainda valia. A Patrícia pode dizer que não sabia que não podia assinar. Eles sabiam, retruquei com raiva. Eles fizeram tudo escondido. Eu sei, mas na justiça, escondido é subjetivo. Eu preciso de uma prova material de que a Patrícia sabia que aquela procuração não servia para transferir bens para ela. Se provarmos que ela sabia da limitação jurídica e fez mesmo assim, aí vira má-fé comprovada. Aí a gente inverte o jogo da interdição contra ela. Eu fiquei parada na calçada, vendo o movimento dos carros. Prova de que ela sabia. Onde eu ia arrumar isso? Ela é esperta, não deixa rastro. Foi aí que meu celular vibrou no bolso. Era uma notificação do grupo da família. Uma foto fofa dos meus netos. O grupo. Minha mente estalou. A Patrícia é organizada. Ela usa o WhatsApp como agenda. Ela documenta tudo. E eu me lembrei de uma conversa muito antiga, perdida no meio de milhares de mensagens de bom dia e fotos de bolo. Uma conversa de antes de tudo isso começar, quando ela ainda estava sondando o terreno. Se aquela mensagem ainda estivesse lá, eu teria a cabeça da Patrícia numa bandeja de prata. Mas como provar que uma conversa de meses atrás não foi erro, e sim planejamento de um golpe? Sentei num banco da praça em frente ao cartório mesmo. A doutora Cláudia tinha ido buscar o carro, e eu fiquei ali, com o celular na mão, prestes a fazer uma escavação arqueológica na minha própria vida digital. Abri o grupo Família Unida. Cliquei nos 3 pontinhos no canto superior direito e selecionei Pesquisar. A barrinha apareceu. Minha mão suava tanto
que a tela ficou úmida. Digitei a palavra procuração. O aplicativo girou por 1 segundo e me mostrou o resultado: 1 de 12 ocorrências. Apertei a setinha para subir. As primeiras mensagens eram recentes, eu reclamando de burocracia, o Renato falando de imposto. Fui subindo, voltando no tempo, 6 meses, 8 meses. E então, o celular vibrou suavemente ao encontrar uma mensagem antiga. Data: 14 de maio do ano passado, quase 9 meses atrás. Muito antes do almoço surpresa, muito antes do Dr. Fábio. Lá estava, uma mensagem da Patrícia, no meio de uma conversa sobre IPTU. Patrícia, 1405-1942. Ah, dona Zilma, aproveitando, a senhora lembra se aquela procuração antiga do Renato tem poderes para transferir imóvel para cônjuge ou se é só para ele? Eu lembro desse dia. Eu estava fazendo janta. Respondi por áudio na inocência. O áudio ainda estava lá, com o botãozinho de play azul. Apertei para ouvir minha própria voz do passado. Eu, áudio 0012 esse. Vixe, filha, não sei não. Mas acho que o rapaz do cartório disse na época que era só pro Renato representar, viu? Coisa de sangue. Para passar para a esposa, acho que precisava de outra assinatura minha. E logo abaixo, a resposta da Patrícia. Patrícia, 14S5-1945. Entendi. Tranquilo, sogra, era só curiosidade. Só curiosidade. Meus dedos tremeram de raiva. Ela sabia. Há 9 meses, ela já estava sondando. Eu disse a ela, em áudio gravado, que a procuração não servia para passar o apartamento para o nome dela. E o que ela fez? Ignorou. Esperou a poeira baixar. E 9 meses depois, enfiou o nome dela na escritura como compradora, usando exatamente a procuração que ela sabia ser insuficiente, apostando que o cartório deixaria passar e que eu nunca descobriria. Isso não é erro. Isso é dolo. É má-fé. É a prova de que ela agiu sabendo que estava errada. Comecei a tirar os prints. Clac, clac, clac. Tirei print da pergunta dela. Tirei print do meu áudio, mostrando que foi ouvido por todos. Tirei print da resposta dela fingindo que não importava. Mas enquanto eu salvava as imagens, notei um detalhe que fez meu coração de mãe doer mais que a traição da nora. Abaixo da mensagem da Patrícia aparecia aquele tique azul duplo. Lido por todos. Cliquei nos detalhes da mensagem. Lido por Renato. Meu filho viu a pergunta. Meu filho ouviu meu áudio dizendo, não pode. E meu filho ficou calado. Ele leu a mãe dizendo não, e meses depois assinou a escritura dizendo sim. O Renato não era apenas uma vítima da esposa dominadora. Ele estava no grupo. Ele viu a trama ser tecida fio a fio e não cortou a linha. Guardei o celular na bolsa como se fosse uma arma carregada. A doutora Cláudia buzinou o carro. Entrei e mostrei os prints para ela. Isso aqui vale ouro, Zilma. Ela sorriu, mas um sorriso predador. Com isso, a gente derruba a tese de boa-fé. Se ela sabia que não podia e fez mesmo assim, a interdição que ela quer pedir amanhã vira tentativa de obstrução de justiça. Ótimo, respondi, olhando para o trânsito lá fora. Então está na hora de eu ter a minha reunião de família. Mas dessa vez, quem vai servir o prato principal sou eu. A Patrícia marcou o psiquiatra para amanhã, terça-feira, às 14 horas. Mas ela esqueceu que antes da sobremesa a gente precisa almoçar. E eu ia convidar todo mundo para um almoço que eles jamais esqueceriam. Terça-feira, meio-dia. O sol estava a pino, iluminando a sala do meu apartamento como se fosse um palco pronto para a peça final. Eu tinha mandado mensagem cedo. Venham almoçar aqui antes da gente ir no Dr. Fábio. Fiz aquele assado que vocês gostam. Quero ir tranquila. A Patrícia respondeu na hora com um emoji de coração. Ela deve ter pensado. Ótimo! A velha já aceitou o destino. Vai ser mais fácil colocar ela no carro e levar para o psiquiatra. Mal sabia ela que a única coisa que seria servida naquele almoço era a justiça. Eles chegaram pontuais. Patrícia, Renato e os meninos.
Mas quando a porta abriu, eles estranharam. A mesa estava posta para 6, não para 5. Sentada na poltrona da sala, com uma xícara de café na mão e um terninho impecável, estava a doutora Cláudia. Ué, dona Zilma, tem visita? Patrícia perguntou, com aquele sorriso falso vacilando no canto da boca. Ela olhou para a Cláudia com desconfiança. Essa é a Cláudia, uma amiga antiga, aposentada também. Veio me fazer companhia. Eu disse, servindo o suco. Sentem, a comida vai esfriar. O almoço foi um suplício. O Renato não conseguia cortar a carne, a faca batia no prato de cerâmica, fazendo um barulho irritante. Clink, clink, clink. Ele sabia que tinha algo errado. A presença daquela estranha séria na mesa deixava o ar pesado. Já a Patrícia, arrogante como sempre, tentou manter o controle. Então, dona Zilma, ela disse, limpando a boca com o guardanapo. Terminando aqui a gente já vai, tá? O doutor Fábio não tolera atraso. É importante para a senhora ver essa questão da memória. Eu parei de comer. Pousei os talheres devagar, olhei para a doutora Cláudia e fiz um sinal afirmativo com a cabeça. Sabe, Patrícia? Comecei, com a voz firme, sem tremer nem 1 milímetro. Minha memória anda ótima, tão boa que eu lembrei de uma coisa que estava guardada na minha gaveta. Levantei e fui até o aparador. De lá, peguei uma pasta. Não uma pasta qualquer. Uma pasta verde, rígida, organizadora. Idêntica àquelas que a Patrícia usava para carregar meus documentos para cima e para baixo. Só que essa estava na minha mão. Voltei para a mesa. O silêncio era absoluto. Só se ouvia a respiração pesada do Renato. Joguei a pasta na mesa. Plaft. O som seco fez os meninos pularem na cadeira. Antes da gente ir no psiquiatra, eu queria mostrar meus exames. Falei abrindo a pasta. Tirei o primeiro papel, a escritura pública de revogação de procuração. Coloquei na frente do Renato. Isso aqui diz que você não é mais meu procurador. Desde ontem. Qualquer coisa que você assinar com meu nome agora é crime. O Renato ficou branco como a toalha da mesa. Ele pegou o papel, as mãos tremendo tanto que a folha vibrava. Tirei o segundo papel. A certidão do cartório de registro de imóveis com a impugnação da venda. Coloquei na frente da Patrícia. E isso aqui é o bloqueio daquela escritura que vocês tentaram passar semana passada. Aquela onde você, Patrícia, aparecia como dona da minha casa. O oficial do cartório mandou avisar que conflito de interesses não registra. Patrícia abriu a boca para falar, os olhos arregalados, o pescoço ficando vermelho. Dona Zilma, a senhora não está entendendo? A gente só queria proteger o patrimônio. Proteger? Eu bati a mão na mesa. Proteger de quem? Da dona? Tirei o terceiro papel. O mais importante. O print colorido, ampliado em folha A4, da conversa de WhatsApp de 9 meses atrás. Aquele onde ela perguntava se podia transferir para o cônjuge, e eu dizia que não. E isso aqui, deslizei o papel até ela. É a prova de que não foi erro. Você sabia. Você perguntou, eu neguei, e você fez mesmo assim. Isso se chama má-fé. A doutora Cláudia, que até então estava em silêncio, tomou um gole de suco e falou com aquela voz calma de quem domina o tribunal. E má-fé em transação imobiliária envolvendo idoso, com abuso de confiança e mandato vencido. Configura estelionato majorado pelo Estatuto do Idoso. A pena começa em 2 anos, Patrícia. Sem fiança na delegacia. O garfo da Patrícia caiu no chão. O barulho de metal ecoou na sala. Olhei para o relógio na parede. São 13h15. O doutor Fábio atende às 14 horas. Se vocês quiserem, a gente pode ir lá agora. Mas não para ele me avaliar. Para ele avaliar o que leva um filho e uma nora a tentarem interditar uma mulher sã só para roubar um apartamento. Patrícia olhou para o Renato, esperando que ele a defendesse, que ele gritasse, que ele fizesse alguma coisa. Mas o Renato estava olhando para mim. E nos olhos dele não tinha raiva, tinha pavor.
Eu me inclinei sobre a mesa, encarando a nora que tentou me apagar da minha própria vida. Eu não estou confusa, minha filha. Eu estou acordada. E agora a gente vai conversar sobre o futuro. Mas antes que eu pudesse ditar as regras, a Patrícia, acuada como um bicho, fez o que todo covarde faz quando é pego. Tentou achar um culpado. E o alvo dela estava sentado bem ao lado. A mesa da família virou um tribunal, mas a sentença ainda não estava dada. A Patrícia ia tentar se salvar, nem que precisasse afundar o próprio marido. O ar na sala ficou tão pesado que parecia difícil de respirar. Patrícia olhava para os papéis espalhados na mesa, depois para a doutora Cláudia e, por último, para mim. O rosto dela, sempre tão maquiado e composto, estava manchado de vermelho no pescoço. Ela percebeu que a saída de emergência estava trancada. Não tinha como negar os documentos. Não tinha como negar o print. Então, ela fez o que eu temia, mas já esperava. Ela jogou a granada no colo do marido. Dona Zilma. A voz dela saiu aguda, trêmula. A senhora precisa entender. Eu só tentei ajudar. Foi o Renato. Ela apontou para ele, sem nem piscar. O Renato, que estava desesperado com as dívidas do cartão de crédito. Ele disse que a senhora tinha concordado em passar o apartamento para a gente, para ele poder pegar um empréstimo com garantia de imóvel. Eu só organizei a papelada porque ele me pediu. Eu sou esposa. Eu confiei nele. A sala ficou em silêncio por um segundo. Eu olhei para o meu filho. O menino que eu levei para a escola, que eu ensinei a andar de bicicleta. Ele estava ali, encolhido na cadeira, sendo acusado pela mulher que jurou estar ao lado dele. E foi aí que a represa estourou. Renato bateu as duas mãos na mesa com uma violência que fez as taças de cristal tremerem. Mentira! O grito dele foi gutural, de quem estava segurando aquilo há meses. Você é mentirosa, Patrícia. Você disse que minha mãe estava esquecida. Você disse que o apartamento ia ficar preso em inventário se a gente não passasse logo. Você que marcou o cartório. Você que arrumou esse psiquiatra maldito. Renato, cala a boca! Patrícia gritou de volta, perdendo toda a pose de dondoca. Você assinou. A procuração é sua. Porque você me infernizou. Todo dia, sua mãe não precisa de um apartamento desse tamanho. Sua mãe vai dar o imóvel para a igreja. Sua mãe não regula bem. Você fez minha cabeça contra ela. Os dois estavam de pé, gritando um com o outro, jogando as culpas, as tramas e os segredos sujos em cima daquela mesa de almoço. A máscara de casal perfeito e família unida rachou e caiu no chão, estilhaçada em 1000 pedaços. Meus netos, Lucas e Bia, estavam encolhidos no sofá, com os olhos arregalados, assistindo aos pais se destruírem. Aquilo me doeu mais que o golpe financeiro. Eles estavam vendo a verdade nua e crua. A ganância dos pais era maior que o amor pela família. No meio da gritaria, a doutora Cláudia fez um movimento suave. Ela deslizou o celular dela para o centro da mesa, apoiado no suporte de guardanapos. A luzinha vermelha na tela pulsava. RES 0432. Só para avisar. A voz da advogada cortou os gritos como uma navalha. Essa confissão mútua está sendo gravada. Vocês acabaram de admitir a fraude, a coação e o plano de interdição indevida. Isso aqui é prova plena para o Ministério Público. Patrícia congelou. Ela olhou para o celular gravando e percebeu o erro fatal. Se ela culpasse o Renato, ela confirmava que o crime existiu. Se ela assumisse, ela ia presa. Ela estava cercada pela própria língua. Ela desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, chorando um choro feio, de raiva, não de arrependimento. Renato olhou para o celular, depois para mim. Ele estava tremendo, suando, desfeito. O homem de negócios, o pai de família, o filho ocupado. Tudo aquilo sumiu. Sobrou só um homem assustado que sabia que tinha perdido tudo. Mãe! Ele sussurrou e a voz dele quebrou. Ele caiu de joelhos no chão da minha sala. De joelhos.
Mãe, pelo amor de Deus, não chama a polícia. Eu faço qualquer coisa. Eu assino qualquer coisa. Me perdoa. Eu sou um fraco, mãe. Eu sei. Mas não me manda pra cadeia. Eu olhei para ele lá embaixo. O silêncio voltou à sala, mas agora era o silêncio dos escombros depois da explosão. A advogada parou a gravação e me olhou, esperando o meu comando. A Patrícia chorava escondida nas mãos. O Renato implorava no chão. Os netos me olhavam com medo. Eu tinha o poder total naquele momento. Eu podia destruir a vida deles com um telefonema. Podia mandar prender os dois. A lei estava do meu lado, a moral estava do meu lado, mas eu sou mãe. E a justiça de mãe não é feita de algemas, é feita de lições que marcam a alma. Respirei fundo, sentindo o cheiro do assado que ninguém comeu. Levanta daí, Renato. Minha voz saiu calma, assustadora de tão calma. Eu não vou chamar a polícia hoje. Ele levantou a cabeça com uma esperança patética nos olhos. Mas a sua liberdade tem um preço. E vocês dois vão pagar agora, antes de saírem por aquela porta. Eu me virei para a doutora Cláudia. Doutora, pega o termo de compromisso que a gente redigiu. Vamos ver se eles têm coragem de assinar a sentença deles. O que eu ia exigir deles ali não era dinheiro. Era algo muito mais valioso. E que ia doer na Patrícia muito mais do que uma multa. A doutora Cláudia tirou da pasta um documento de 3 páginas, grampeado com aquela formalidade que dá medo em quem deve. Ela colocou sobre a mesa, ao lado do bolo intocado. Esse é um termo de confissão de dívida e reconhecimento de fraude, explicou a advogada com a frieza de um cirurgião. Aqui diz que vocês reconhecem que tentaram transferir o imóvel ilegalmente, que a dona Zilma é a única proprietária e que vocês renunciam a qualquer direito de posse futura sobre o apartamento 302. Renato olhou para o papel como se fosse uma sentença de morte. E tem mais uma cláusula, continuei, olhando fixamente para a Patrícia, que já tinha parado de chorar e agora me encarava com ódio contido. Se vocês assinarem isso agora, a gravação da confissão de vocês fica guardada no cofre da doutora Cláudia. Se vocês tentarem qualquer coisa contra mim, uma interdição, uma fofoca no condomínio, um atraso no condomínio do meu apartamento, esse documento e o áudio vão direto para o Ministério Público. E aí, meu filho, é cadeia, sem conversa. Renato pegou a caneta. A mão dele tremia tanto que ele teve que segurar o pulso com a outra mão para conseguir firmar a letra. Ele assinou. Deixou ali a dignidade dele, mas salvou a liberdade. Empurrei o papel para a Patrícia. Você também. Como testemunha e coautora. Ela assinou com raiva, riscando o papel com força. Satisfeita, dona Zilma? Ela sibilou. A senhora ganhou. Pode ficar com seu apartamento velho. A gente vai embora. Não acabou, Patrícia, eu disse, levantando da cadeira. Minha voz preencheu a sala. O acordo jurídico está feito. Agora falta o meu acordo. Caminhei até ficar de frente para ela. Você queria me tirar da família, não queria? Queria que eu fosse uma velha esquecida num canto. Pois bem, seu desejo foi atendido. A partir de hoje, você não existe mais para mim. O quê? Ela franziu a testa. Você está proibida de pisar na minha casa, proibida de me ligar, proibida de falar meu nome. Se eu souber que você falou de mim para uma vizinha, eu executo o contrato. Você queria me apagar? Pois agora quem te apaga sou eu. Você está banida da minha vida. Olhei para o Renato. E você, meu filho? Você continua morando no meu apartamento porque eu não vou deixar meus netos na rua. Mas a partir de hoje, o condomínio e o IPTU vêm para a minha casa. Eu pago e você me reembolsa com juros. Se atrasar um dia, é despejo. Acabou a mamata. Acabou o filhinho da mamãe. Você quer ser homem para roubar? Aprenda a ser homem para pagar suas contas. Renato abaixou a cabeça, chorando silenciosamente. A vergonha dele era palpável. Por fim, me virei para os meus netos. O Lucas e a Bia estavam assustados.
Fui até eles e me agachei, ficando na altura dos olhos deles. Meus amores! Segurei as mãos geladas deles. A vovó não está brava com vocês. Nada disso é culpa de vocês. A casa da vovó sempre vai estar aberta, sempre vai ter bolo. Mas... Olhei de relance para a Patrícia. Mas, vocês vão ter que vir sozinhos, ou com o pai de vocês. Mas ela não entra mais aqui. Beijei a testa de cada um. Levantei e fui até a porta da sala. Abri. O barulho do corredor invadiu o silêncio pesado do apartamento. Podem ir. Levem a pasta com as cópias. A original fica comigo. Eles saíram em fila indiana. A Patrícia de cabeça erguida, mas derrotada. O Renato curvado, parecendo 10 anos mais velho. Os netos me olharam uma última vez antes de entrarem no elevador. Quando a porta bateu, o silêncio voltou. A doutora Cláudia começou a guardar os papéis na pasta. A senhora foi dura, Zilma. Ela comentou sem julgamento. Eu fui justa, Cláudia. Respondi, sentindo minhas pernas finalmente tremerem com a descarga de adrenalina. Eles queriam me tratar como criança. Eu tive que agir como a mãe. E mãe, às vezes, tem que dar o remédio amargo para curar a doença. A advogada foi embora logo depois. Fiquei sozinha na sala. O bolo de laranja continuava no centro da mesa, intacto. Ninguém comeu. Olhei para aquele bolo e, pela primeira vez no dia, senti vontade de chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Doeu? Doeu muito. Ver o filho que a gente pariu se tornar um estranho ganancioso é uma dor que não tem nome. Mas eu estava segura. Eu estava inteira. Fui até a janela e olhei a rua. A vida continuava lá fora. E a minha vida? Bom, a minha vida agora me pertencia de novo. Mas ainda faltava uma coisa para fechar esse ciclo. Uma semana depois, meu celular vibrou de novo. E a mensagem que chegou provou que, às vezes, a justiça ensina o que o amor não conseguiu ensinar. O que acontece quando a poeira baixa e a gente precisa recomeçar? Sozinha, mas dona de si? Uma semana se passou. É domingo de novo. Estou sentada na varanda da minha casa. O sol da tarde bate no piso, mas hoje o silêncio não me incomoda. Pelo contrário. Hoje, o silêncio tem cheiro de paz, não de solidão. Em cima da mesinha de centro, ao lado da minha xícara de café, está um objeto pequeno e prateado que eu resgatei do fundo daquela gaveta bagunçada. A chave cópia do apartamento 302. Ela está ali, brilhando. Eu não preciso ir lá. Eu não preciso morar lá. Mas saber que a chave está na minha mesa e que as contas agora chegam na minha caixa de correio para eu conferir antes de cobrar o Renato, me devolveu algo que dinheiro nenhum paga: o controle da minha própria vida. O celular vibrou. O som foi o mesmo daquele domingo triste, mas a sensação foi outra. Peguei o aparelho, abri o WhatsApp. Uma notificação cinza apareceu no Família Unida. Patrícia saiu do grupo. Não teve drama. Não teve textão de despedida. Ela simplesmente saiu. O general abandonou o campo de batalha. Senti um alívio tão grande que meus ombros relaxaram uns 5 centímetros. O veneno tinha ido embora. Logo em seguida, subiu uma mensagem privada. Era o Renato. Mãe, eu sei que é domingo. Eu errei muito. A vergonha é grande, mas a saudade é maior. Posso passar aí? Prometo que não falo de dinheiro. Fiquei olhando para a tela. O coração de mãe quer dizer: vem correndo. Mas a dona Zilma, a mulher que aprendeu a se defender, precisava impor a condição final. Digitei devagar. Pode. O portão está destrancado, mas quando você vier, vem sozinho. E vem como meu filho, não como marido da Patrícia. Ele respondeu na hora. Tô indo. Sozinho. Bloqueei a tela e coloquei o celular de lado. Peguei o pratinho com o bolo. Dessa vez, não fiz um banquete para 6 pessoas que não merecem. Cortei uma fatia bonita de bolo de fubá cremoso, só para mim. Dei a primeira garfada. O gosto estava doce, perfeito. A minha família diminuiu? Talvez. A mesa está mais vazia? Está.
Mas pela primeira vez em anos, quem está sentado nela é quem é de verdade. Eu não perdi um filho. Eu recuperei a minha dignidade. E se para ter respeito eu preciso impor limites duros, que assim seja. Olhei para a rua lá embaixo, vendo o carro do Renato dobrar a esquina. Ele estava vindo. Sem a sombra dela. Sem a pasta de documentos. Só ele. Sorri, sentindo o vento no rosto. Naquela foto de uma semana atrás, eu estava fora da mesa, excluída, quase interditada. Agora a mesa é minha, e senta nela quem eu convidar. E você? Já sentiu que estavam tentando te anular dentro da sua própria casa? Já teve medo de impor limites para filhos adultos e acabar sozinha? Essa história da Zilma é um alerta. O amor de mãe é infinito, mas a nossa dignidade tem que ser intocável. Não espere a procuração vencer. Tome as rédeas agora. Se essa história te deu coragem, deixa seu like aqui embaixo. É muito importante pra gente. E me conta nos comentários. Você perdoaria o Renato ou achou que a Zilma ainda foi boazinha demais? Quero ler a sua opinião. A gente se vê na próxima história. Tchau.